Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, 10 horas e 35, um horário meio diferente aqui, dia 11/8/2021. Espero que todos vocês estejam bem. Professor aqui na área para tentar decifrar junto com a galera um movimento complexo do mercado, 16 graus. Vamos em frente, firmes na luta. Queridos, eu vou começar os trabalhos aqui. A gente teve uma abertura forte aqui no mini índice, 122.820. Eu vou mostrar aqui no... O mercado brasileiro está muito pressionado pela venda, descolado do exterior, né? Então essa primeira barra, ela já impressionou, né? Ela caiu numa barra só de 30 minutos, 1.000 pontos, né? E depois passou a impressão que nós tínhamos uma recuperação na barra seguinte das 9h30. Aí quando saiu o índice de inflação norte-americano, né? Que foi o CPI, né? Como é que veio o CPI? 0,5 em julho ante junho, como previsto, né? O núcleo, uma alta de 0,3%, previsão 0,4%, quer dizer, veio um valor comportado. Tanto que as bolsas americanas estão subindo, né? O CPI avançou 5,4% em julho na comparação anual, previsão era de 5,3%. E o núcleo, uma alta de 4,3% em julho na comparação anual, previsão 4,4%. Então, indicador é sempre é que nem cabeça de juiz, né? É uma caixinha de surpresa, mas digamos que veio bom, tanto que as bolsas americanas estão em alta. E nós temos aqui o investidor estrangeiro, comprou, né, 328 milhões, 0,9 na B3 no dia 9 de agosto. Então, se a gente pegar aqui, né, a gente vê as bolsas americanas subindo, tal, na Europa também tem um sinal positivo, e aqui no Brasil de novo em queda, né? Eu particularmente acho que tem estrangeiro comprando e que o momento é de oportunidade, mas é a minha interpretação, né? O Ibovespa está na região da média de 21, né, no semanal. E vamos ver aqui o intraday do mini índice, né? Então, por exemplo, eu falaria nesse momento em compra, na região de 121.300, né? Talvez para entregar 122.500 ainda hoje, na minha visão. Então a gente está falando em 1.200 pontos de spread. Professor, qual que é o teu grau de confiança nesse racional? Muito forte. Comprar 121.300 para entregar 122.500, lembrando que é raciocínio de YouTube. Aí eu vou explicar por quê. Primeiro, no gráfico diário, nas últimas... Eu nem vou contar a sessão aqui do dia 2/8, ó, dias 3, 4, 5, 6, 7, 8 sessões, ó. Ó, dia 3/8, dia 4/8, 5/8, 6/8, 9/8 e ontem 10/8. A região aqui ao redor, né, não estou falando que é uma região cravada, de 123.660. Professor, por que você está falando para nós nessa região? Isso daqui é raciocínio estratégico, pessoal. Ok? É gráfico junto com fundamentos e tal. Porque essa região, ela deflagrou um fundo anterior. Então, os vendedores estão pressionando na região do fundo anterior. Olha as máximas, ó. 124.020, 123.820, 123.800, 123.470, 123.790, 123.660. Ontem foi cravado nesse fundo. Por quê? Porque ele começou a se tornar um ponto manjado. Então precisa romper esse ponto para entrar no território comprador, senão é só voo de galinha. Só que a bolsa, na minha visão, está barata. Aí, por exemplo, esse movimento de hoje, né? Como é que a gente interpreta? Um cenário óbvio seria o comprimento de uma figura que a gente pode considerar até um ombro, cabeça a ombro aqui. Estou fazendo um raciocínio porque ele impacta em tudo, né? Lembrando que o minério subiu,
essa madrugada, o aço também. Então, as metálicas, na minha opinião, elas podem ser protagonistas e fazerem a diferença. E eu já comecei o meu dia quente. Hoje eu vim bem cedo para o estúdio. Vocês devem ter visto que o informe fechado foi mais cedo, o cenário também. O panorama e a abertura de mercado no Telegram sempre no mesmo horário, né? Cara, tinha uma reunião. Eu atrasei 5 minutos. Assim, uma pessoa que eu ajudo, que eu tô sempre na parceria, correndo junto, como diz a molecada, né? Por que eu atrasei 5 minutos? Porque eu estava fazendo um informe cenário caprichado, cobertura dos balanços. A pessoa, na hora que eu cheguei, fez a reunião, foi embora. Quer dizer, o ser humano não é fácil, né? Por isso que talvez a gente esteja passando um movimento turbulento aqui, para vocês conhecerem o meu caráter, a minha forma de trabalhar, para eu ver quem são os alunos que estão realmente engajados. E isso é muito importante, né? No momento de adversidade que a gente sabe que as coisas ficam às claras, né? Mas eu fiquei impressionado porque é uma pessoa que eu tô sempre ao lado. Cara, eu atrasei 5 minutos. 5 minutos. Né? E todo mundo sabe como o meu dia é corrido. Corrido não, ele é preenchido. Então aqui, tem possibilidade de vir aqui? Tem. Só que se, por exemplo, a gente pegar um gráfico de 15 minutos. Então o dia começou quente, eu gosto de desafio, vai ser um dia maravilhoso no final. Que assim seja. Então, se a gente pegar um gráfico de 15 minutos, a gente vê como está volátil aqui, né? E está longe da média. Se o mercado começar a rasgar aqui, começar a subir, o que a gente busca? Algum ponto de apoio, a gente já achou. 121.660. Então, se o mercado, aqui no 15 minutos dá para ver claramente, por quê? Foi um ponto de apoio que gerou uma alta, putz, de 2.000 pontos, ó. Então é o ponto a ser vencido. Né? Ele é o ponto a ser vencido. Quer dizer, se o mercado começar a trabalhar acima de 121.660, ele vai formar fundo e vai ter correria, na minha visão. Ok? Então vamos ver aí ao longo do pregão, e aí a gente vai fazer os pedidos de YouTube aqui dos nossos queridos amigos. Então ontem eu falei aí da latinha chacoalhada, né? Porque eu acho que o mercado tá chacoalhando a latinha ou a garrafa de champanhe, né? E logo logo essa garrafa ou champanhe vai estourar. 21.660 na minha humilde opinião. Então vamos lá, Daniel Rodrigues, seja bem-vindo, querido amigo. Mestre, boa tarde, muito obrigado pela resposta ao vivo no meu comentário de ontem. Você sempre é atencioso, educado, zeloso com todos, isso daí sem dúvida. Eu gostaria de agradecer também a André Akira, Márcio Viana e ao Joaquim Roberto, que me mandaram informações, links aí sobre o aço, sobre o minério. Muito obrigado, eu agradeci no Telegram, estou agradecendo de novo. A gratidão, ela é uma qualidade ímpar, né, que mostra o caráter. João Vinícius, boa tarde, grande mestre. Na sua análise, o 127 no Menino seria um divisor de águas entre a alta e a queda. Tem um dia positivo hoje, apesar de não ser um day trader, que Deus siga se guiando sempre, que Deus guia todos nós. No momento, né, eu acho que o mercado precisa trabalhar acima de 121.660 e depois 122.160. Mas olhando o gráfico diário, João, o ponto é a região de 124.000 pontos. Para mim, acima de 124 já entra em território comprador, porque aí ele vai romper a resistência de quase 2 semanas de negócio, né? O mercado simplesmente veio, e a gente pode considerar também, de repente a partir do dia 30, por quê? Porque foi acima desse ponto e voltou tudo, e no dia 2 também foi acima desse ponto e devolveu tudo. Então 124.000 pontos, alguma coisa em torno disso, 123.600, 123.700, é realmente o ponto a ser vencido pela compra, né? Então, essa aqui é a minha visão. Só que a alta, ela precisa começar, né? É aquele movimento explosivo, é que nem é dose, né? É mais ou menos como a pessoa que está em dieta, né? Ela está em dieta, a maior disciplina. Se ela começar a comer, já era.
É mais ou menos, na minha visão, o movimento que a gente pode esperar. Mas precisa começar, né? E tem os pontos aí, realmente tem muita pressão na venda. Ricardo do Campilongo, boa noite, Wagner. Tenho acompanhado o case da RBR há algum tempo. E nessas últimas semanas o case vem se assemelhando cada vez mais com o case da Via Varejo. Em 2019, será? Após a queda do ano passado, a empresa que quase faliu conseguiu ser saneada graças ao excelente trabalho do senhor Antônio Castro, que atualmente ocupa a presidência do conselho. É, pode ser. Ah, agora que eu entendi, você está falando do Poison Pill. Genial teu comentário, né? De administração. No dia 30 houve modificações no Estatuto Social. Ó que legal, que comentário maravilhoso, ó. Por isso que eu falo, pessoal, detone nos comentários, aí a gente cresce junto, a gente voa juntos. Semelhante a Via Varejo, olha que legal, o papel vem armando o oco invertido no diário, com neckline 6 e 11 começando a ganhar volume. Penso que seria uma oportunidade como foi Via Varejo, gostaria da sua opinião. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Sobre os fundamentos, ok, ó, se romper a máxima de ontem, pivô de alta em flexão, aí seria um pivôzinho menor e de repente um pivô maior aqui no rompimento de 6 e 11. Mas eu não vejo, eu acho que o oco que o nosso querido amigo está falando seria mais ou menos isso, ó. Ó, fechou o gap aqui. Seria admissível como um oco? Olha, a simetria não ajuda, mas talvez sim. Eu acho que o grande lance são os pivôs. Me agrada, por exemplo, se romper o 6,93 e depois o 6,11. Só que nós temos uma shooting star aqui que está sendo acionada a 5,82. Só que está perto das médias, né? Nesse caso, Ricardo, a gente poderia pensar em trabalhar com Fibo aqui, ó. Né? Não coloquei milimétrico aqui, pode ser uma ideia, ok? Almir Lima, grande professor, saúde e paz. E forte abraço a você também, querido amigo. Vimp, eu não conheço. Vamos estudar o papel aqui juntos? Ah, 20 Partners. Que abriu capital lá na Nasdaq, né? Eu conheci essa empresa quando ela iniciou os negócios, né? É uma empresa que, na minha opinião, quedas como... Aqui, ó, foi um típico fundo duplo, rompimento falso, ó o W aqui, né? Aqui com alvo aqui em cima, queridos, ó, 15,77. Depois ela fez um rompimento falso, né? Olha que interessante, ó. O mesmo padrão que aconteceu aqui no fundo, ó, aconteceu aqui no topo. E o ativo fez aquele velho movimento do fundo mais alto que o anterior, e eu penso que é compra. Tem simetria favorável, tudo favorável para compra, na minha visão. Indubitavelmente, como diria o poeta, eu atuaria na ponta compradora. Ok? Marcos Oliveira, parabéns pelos trabalhos. Poderia analisar a Lame. Fique com Deus, meu amigo. Forte abraço a você também. Tudo de melhor a você e a sua família. Vamos ver a Lame. Então, a Lame, ela é um caso sério, né? O ativo... Na verdade, assim, Lame sempre foi uma empresa cara, né? Lame não foi e não é um ativo barato, né? E é aquela velha história que eu falo, às vezes o mercado
implica com o ativo e o DNA da ação, naquele dado momento, passa a ser um DNA de queda. Então, assim, Lame está negociando a metade do que negociava em fevereiro, né? Quem entra numa ação como Lame, eu acho que tem opções melhores, como Quero, Grupo Mateus e tal. Mas quem entra numa ação como Lame tem que ter consciência do seguinte: tá pegando a faca cortando, não tem sinal, só que é um trade assimétrico. Se der certo, você pode ganhar muito bem. Não. Então eis a questão, né? Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, nem que fosse fatiado. Hash. Eu acho que sim. Trabalhar com stop abaixo da mínima do dia anterior é inteligente. No intraday, porque o movimento é bem volátil. Grande abraço ao nosso querido amigo Jair Luiz Bess. Marcos Azevedo, o professor tem encaminhado alguns e-mails, alguma mensagem no e-mail e tem obtido retorno. Não chegou nenhum para mim, Marcos. Se quiser colocar a tua dúvida aqui, nenhum e-mail chegou para mim. Se chegar no suporte, a galera me manda na hora. Ok? Felipe Falcão, salve grande professor. Bora China 11, um abraço. China 11, eu tenho uma cabeça de compra para ela, né? Aqui, na verdade, não ficou um bebê abandonado porque fechou o gap, né? Mas é uma Morningstar, enfim. Eu tenho cabeça de compra para China 11. Acho que tem espaço até os 10, pelo menos. Desde das mínimas aqui, 8,50, 8 e pouco. Tenho cabeça de compra para ela. Aí o Felipe Falcão já foi. Luiz Orzabal tá comigo desde o início do canal, praticamente. Seja sempre bem-vindo. Saúde e paz a você e toda a sua família. Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Uau, muito legal. Ele pede a CCRO3, claro. Assim será feito. É uma ação que eu considero barata. Eu sempre entendi que ela fecharia esse gap. Nós falamos desde aqui de cima, né? Por que eu entendi? Teve um rompimento falso de 14,17, houve um rompimento falso de 14,09, um eixo a 13,60, alvo mínimo aqui no outro eixo a 13,14, e ela preencheu o gap. Uma vez preenchido o gap, eu vejo oportunidade. Nem que seja de compra fatiada aqui, mas eu acho que o ativo tem chances reais assim de formar um fundo duplo. Né? Então seria um fundo duplo com eixo aqui em cima a 12,94. Um grande abraço a você, toda a sua família, todos os seus. Aí o Amaury Torres também comigo desde o início praticamente do canal. Deixa eu ver aqui. Ele pede Emiglu e Via Varejo pra já. Como eu comentei, né? Eu acho que Quero e Grupo Mateus no setor me agradam mais, mas assim, entre a compra e a venda eu compraria. Talvez Via Varejo esteja diante de movimento para estourar um pivô aqui em cima, ó. A 20,88 por aqui, né? E aí se estourar o pivô é reversão. A Via Varejo, a Magazine Luiza, né? O varejo em si, né, pessoal, ele tá bem descontado, sim. Só que se você pegar aqui, né, por exemplo, dados do varejo,
Ó, vamos dar uma olhada aqui em alguns dados que saíram hoje, né? Nada como a reação da empresa, ó. Vendas do varejo sobem 3% no segundo trimestre ante primeiro trimestre de 2021. Ó, e com a queda de 1,7% em junho ante maio, as vendas do varejo restrito fecharam o segundo trimestre com alta de 3% ante os 3 primeiros meses desse ano. O movimento foi de recuperação, já que no primeiro trimestre houve uma queda de 4,4%. Aí aqui embaixo, ó, com isso, as vendas do varejo restrito fecharam o primeiro semestre com queda de 2,7% ante o segundo semestre de 2020. Na segunda metade do ano passado, as vendas saltaram 10,3% ante o primeiro semestre, um movimento de recuperação após o fundo do poço da crise causada pelo Covid-19. Então, a Via Varejo, ela demonstrou algum grau de reação aqui numa região de LTA. Talvez um recuo para formar um pivô. Parece um oco aqui invertido, né? Ombro, aí uma cabeça aqui. É uma possibilidade. Mas eu digo, nesse momento eu preferiria, né, GMAT. Minha carteira está tomada, eu nem estou entrando no ativo, não estou falando isso. Mas eu, por fundamentos, por tudo... Mas é aquela velha história, você pode argumentar comigo, professor, mas se subir também rompe o pivô aqui, sobe tudo, não é possível. Quero. Né, quero tá... Uma espécie de base aqui, né? A gente só teria que modificar um pouco essas retas. Né, na base de um alargamento, talvez. Ok? Vamos falar aqui, caríssimos, agora dos ativos internacionais. O primeiro deles é a Bolsa de Xangai. Bolsa de Xangai, se a gente operasse Xangai, né, nós estávamos feitos aí, né, com muito dinheiro nesse momento. Mas lembrando, a carteira internacional da Top Traders está muito bem, né? Porque nós temos a carteira aqui lá fora. A carteira internacional, show de bola, né? A nacional, alguns ativos bem, outros nem tanto, mas vai desenvolver também, assim como o índice, seja na compra, seja na venda. Agora, a Xangai a gente acertou na mosca, né? Rompimento falso de 3.328. Esse candle aqui gerou um sinal de fundo importante, é um spinning top. Houve um rompimento falso de 4 fundos, né? 1, 2, 3, 4 e alvo na LTB. Agora aqui a gente vai ter a ideia se é repique ou reversão. A impressão que nos passa é que se trata de uma simetria em V com alvo em 3.576. Então, se cumprir a simetria em V, passa a LTB. E aí coloca a Bolsa de Xangai num território bullish. Ok? Muito bom. Eu tenho um aluno que opera forte China. Opera tudo lá. Foi meu aluno da turma de Brasília de 2010 ou 2009. Quando eu ministrei o curso lá no Trip 21. Japão, a gente já acreditava, também imaginava um movimento de alta, né? Principalmente agora acima de 28.036. Acho que tende a ter continuidade, pelo menos até 28.852 aqui em cima. Você vê, ó, até fluxo positivo dos estrangeiros no mercado de ações nós temos, só que a nossa bolsa não sobe, é um negócio impressionante. Ó, o fluxo para mercados emergentes deve romper um pivô aqui em cima, 1.307, só que não sobe, pessoal, uma hora vai subir. Por isso que tem que tomar cuidado com o tamanho da posição, para não cair fora antes e tal. Mas tudo, né? O petróleo pode ter essa queda de hoje, mas o sinal
foi forte aqui do martelo, tanto em Londres quanto em Nova York. Os títulos de 10 anos norte-americanos rompendo aqui um eixo, né? Mesmo após os índices que saíram hoje de manhã continuaram uma toada de alta, acho que assim deve continuar mais um pouco, talvez nos próximos dias até 1,4230 aqui por aqui. Aí nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Na minha visão, esse V aqui era manjado. Qual que é o alvo aqui? 93,191. Hoje foi a 93,192. Isso que é alvo. Por que que já dava aqui, queridos, para imaginar uma... E assim, pessoal, independente se você opera o DXY, aprenda o padrão, né? Lembre-se sempre, por exemplo, para um filho, às vezes a gente tem o privilégio de ter uma condição melhor, né? Num país injusto como o Brasil, é bacana, por exemplo, ajudar a comprar uma moto, um carro, é bacana poder pagar uma faculdade ou ajudar com a parcela, coisas do gênero é legal ir no shopping, comprar roupa, comprar tênis, é legal fazer uma carteira, ou seja, até uma poupança. Eu acho muita sacanagem quando o pessoal critica, porque quem tem dinheiro na poupança é isso, quem tem dinheiro na poupança é aquilo. Num país onde as pessoas mal conseguem pagar as suas contas, se você tem excedente, você é genial, você é um herói ou uma heroína. Aí agora, tem investimento melhor que a poupança? Tem, aí é um outro estágio, né? Então, por exemplo, é legal, né? Tudo isso em relação aos filhos mas valores, princípios, ensinamento, tratar bem as pessoas, ser uma pessoa boa, é muito mais importante. Porque se você ensina isso pro filho, e principalmente tem o foco nos estudos, ele tem condições de sempre reverter situações e ser uma pessoa positiva em tudo aquilo que ele participar ou ela participar. Então o DXY era realmente um V bem manjado. Ó, por exemplo, aqui no mini índice é um negócio impressionante, né? Você tem alta. Eu sei que tem a PEC dos precatórios, sei que tem o negócio do Bolsa Família, o teto de gastos, mas o balanço das empresas veio muito bom. E a gente começou os trabalhos de hoje com racional de compra a 121.300, né? Cara, não sobe, ó. Tem muita pressão na venda, né? Claro, se esse negócio equilibrar, tal, pode subir, pode ter uma virada, pode. Mas é impressionante quando você tem um mundo verde no exterior, o mundo tomando risco, o Brasil sendo um caso isolado, né? Poucas vezes eu vi uma situação tão exótica, né? Aí nós temos o S&P subindo ali como se não houvesse o amanhã. Tendência de alta, apesar de candles mais contidos. Ó, máxima histórica, renovação no Dow Jones. Nós temos o VIX aí domado, abaixo da LTA, abaixo das médias. O EWZ tentando formar fundo aqui numa linha de retorno, né? A gente precisaria ver uma barra robusta, maior aqui no EWZ, né? Para passar confiança. Europa, ó. Máxima do dia no Reino Unido, subindo bem. Bolsa da França nem se fala. Ó, Eurostock 50 também, praticamente na máxima do dia. O Brasil, ele opera alheio ao mundo, né? O índice DAX rompendo aqui um pivô novamente a 15.808. Bovespa em dólares tentando reagir numa linha de retorno. BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, contido, né? E nós temos o milho. Eu não seria um grande entusiasta de comprar o milho agora, mas entre a compra e a venda com stop curto até no intraday, eu poderia pensar no caso aí, né? Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe, alguma coisa. Pessoal, só até falando oficialmente aqui, né? Se a gente dificilmente vai acontecer, né? Tiver um resultado
forte, né, alguma coisa impactante, a gente vai estender mais uma vez para a galera da imersão técnica 13, do passaporte Black 2 e mais uma semana de maratona. Enquanto a gente não arrebentar, a gente não vai largar os alunos aí. Aqui nós somos uma família. Até para a tranquilidade de todos aí, ok? Vamos dar uma olhada um pouquinho no mini índice aqui, como é que ele está uma visão diferente aqui pelo TradingView. Eu não descarto, por exemplo, dependendo da situação do mercado, finalizar a operação de compra e aguardar um pouco de fora. Né? Não é algo que eu descarto. É uma possibilidade, sim. Ok? Porque se a gente vê que o negócio não vai, só que o ideal é sair no repique, né? Não na mínima. Né? Porque não vai, ó. Né? De repente você vê que de repente zera, espera um pouco, né? Por exemplo, aqui a gente tem um sinal, só que quando o fluxo está contra... Agora, o engraçado, a gente vai ver o fluxo cambial hoje, é que no mercado à vista os estrangeiros estão comprados, né, no mercado de ações. Teve muito fluxo drenado para IPO, por exemplo, aqui, ó, a máxima do candle das 10,45, 121,490. Parece que a gente tem uma pinça aqui, só que precisa romper o 121,490 e fechar acima. Senão, não vai. Né? Precisa começar. Então a gente vê aqui Ambev. Né? Ambev, se o mercado pesar, vai escorregar para essa linha de retorno, mas pode fazer um fundo aqui? Pode. Ó. Suporte 16,58. Uma possibilidade, né? B3, SA3, movimento meio manjado de busca por fundo. Para quem entra o stop está ali 15,20 na minha visão. Mas eu esperaria fechamento nesse caso. B3, SA3 está na base, né, aqui de um movimento importante. Eu vou trocar só o ponto de apoio aqui nosso. Nós temos aqui o 30,82. Né? Acima de 30,82 pode começar a ter uma reação, que seria um rompimento falso desse fundo. E aqui Bradesco, né? Buscando a região de 23,05. É normal, né? O ativo não consegue desenvolver, ele busca apoio no fundo anterior. Tem que ver como é que reage por aqui. Ou se escorrega para a linha de retorno novamente. Itaúsa, né, ela não tem uma exposição completa mais a Itaú. Tem outros ativos, né, que formam, inclusive antiga, agora não é mais Duratex, né, eu não lembro o nome, mas tem Duratex, tem outras ações na formação da Itaúsa, né, e ela resiste um pouco mais na média, né, uma situação que está inclinada para cima. Aí nós temos YouTube. YouTube tem uma situação complexa, eu vou explicar por quê. YouTube é possível que nós tracemos uma LTA. E uma LTB. O movimento anterior é de alta, só que se perder a LTA, alvo a 29,70. É impressionante, né? A gente tem uma força, os ativos estão baratos, tal, só que assim, quando o mercado engata uma tendência de queda, é bem complicado. Então, por exemplo, hoje, dependendo do fechamento,
Pode ser que eu descarte momentaneamente a operação de compra no mini índice? Pode, daí a gente observa. Agora, se tiver um sinal, uma reação legal no intraday, não. Mas se o mercado fechar xoxo, pode ser que eu descarte momentaneamente a operação e a gente observe um pouco de fora. Isso costuma dar certo. Você acaba vendo com outros olhos, aí é muito positivo, né? Aí eu falo no Instagram, se acontecer no Telegram. Rompimento falso dessa linha superior aqui em Santander. Eu acho que um ponto importante... Santander... Santander. 41,05. É um ponto, na minha visão, bastante importante. Né? A gente pode estar diante, pessoal, de um triângulo ascendente. Quando você tem os fundos apontando para cima e os topos mais ou menos alinhados. É um padrão de reversão muito forte. E aí temos o IFNC, né? Que é o índice de setor financeiro. Confiança mesmo se romper a média de 21 e a cunha, né? Fora isso, é voo de galinha. Aí temos a Petro 4. A Petro 4, na minha opinião, é muito mais fácil vir aqui nos 29,88 de novo do que desabar. Só que a gente tem dois pontos importantes, né? O topo anterior a 27,92 e o eixo aqui a 27,67. Se perder esse ponto, pode sim acelerar para uma queda forte. Aí esse gap não seria de fuga, mas aí seria um gap de área que poderia trazer uma pressão bem forte aí na ponta vendedora. É um dos mistérios dos triângulos das Bermudas aí, do mercado no momento, né? Inclusive, a gente pode até entender isso daqui como uma simetria. Né? Então hoje é o dia D, assim, na minha opinião, para decidir sobre posições e tal, porque o mercado, se ele não reagir, eu acho que fica complicado manter posição. É um dia D, né? Porque saiu o índice americano, muitos balanços de peso já foram também, enfim, acho que é um dia importantíssimo hoje. Vale eu entendo como uma formação de fundo, essa região, o ponto-chave 110,89, capaz de jogar o preço a 113,25 ou mesmo no preenchimento do gap. China 11, ao comentar anteriormente, na minha opinião, tem um bom espaço para subir até os 10 pelo menos. Aí nós vamos ter IVVB 11, né, tendência também de alta, né, aparentemente se apoiou aqui a 250,50, topo anterior, queridos. A dificuldade, né, em você operar IVVB 11 é que ela tem uma relação direta com o dólar, né? E também com S&P. Cara, a Cury, eu acho que só vai subir quando o mercado tiver fluxo, né? Por isso que tem que tomar cuidado com o tamanho da exposição. Melk é a mesma coisa, apesar que a Melk tem um sinal forte aqui de formação de fundo, que é um arame cross. Temos a LWSA3, né, que falhou no rompimento do W. Eu ainda não descarto totalmente, mas enfraquece o padrão, sem dúvida. São ativos que dependem de fluxo, né? Juros, se eu fosse fazer alguma coisa no momento, eu venderia, fazer um giro rápido. O dólar, né, ele tá entre respeitar a média e vir buscar aqui essa linha do canal. No caso do dólar, eu penso que dá para traçar uma reta aqui bem delineada aqui, né? E ela pode dar uma orientação, passar algumas pistas para o curto prazo. No caso do dólar, né, nós temos um ombro cabeça a ombro, uma neckline bastante confusa aqui. Inclusive, eu acho que o mercado tá o dólar está na neckline no momento, né, testando média, então está entre a neckline
né, de repente vir aqui para os 5.128.500 ou de repente anular tudo isso aqui e voltar nas máximas. Né? Se eu fosse fazer alguma coisa eu venderia, mas eu venderia com stop curto. Pegou stop, não machuca, deu certo, ganha bastante. E aqui o Ibovespa, né, a gente vê operando em torno da retração de 61,8 de Fibo. Talvez aqui, né, 120,807 marcando um fundo duplo. Tá bem nessa região aqui, mas sentiu, né, o 123,320. Precisa começar, pessoal. Precisa ter um estopim, alguma coisa que venha do Planalto e aí comece a puxar fluxo. Se começar, o negócio vai longe, mas precisa começar. A gente tem suporte aqui a 116,13, veio bem perto no BOVA11. 116,36, só que tem que começar. Né? Eu lembro de uma vez que eu estava em Ilha Grande, há muitos anos atrás. E a gente acreditava numa posição de venda e o mercado não ia. Ele ficava trabalhando ali e ele não ia. Eu falava, pessoal, precisa começar. Começou, degringolou. Então agora, né, esse movimento de compra, ele precisa começar. Ó, tá perto de fundos anteriores. Se isso daqui for um retângulo, tende a voltar no 124 de novo, pelo menos. Que aí é um ponto mais digno de saída, por quê? Você está com viés baixista para o mercado, você tem um cenário macro, uma leitura de fluxo e tal, e você entende que tem um cenário mais propenso à queda. Sair no fundo é complicado, você tem que sair no repique. Então, por exemplo, ontem, na hora que bateu ali 123,600 e tal, aí é o momento de sair, não no fundo. Né? Então aqui, por exemplo, ó, colocando um gráfico de 15 minutos, se romper, né, 121.500 por aqui, isso daqui pode subir forte, uns 1.000 pontos até o fechamento. Até 122.500, por exemplo, pode, por quê? Porque tá barato, né? Agora, qual que é o meu ponto de referência principal? 121.660. Então 121.530 é importante, mas o fundo anterior, para mim, ele é mais importante que muitos robôs, a galera que opera no Quant, manja esses pontos aqui, entende? Agora, se hoje não demonstrar força, é possível sair da posição? É possível. Né? Então, por exemplo, agora o livro está um pouco mais equilibrado? Está um pouco mais equilibrado. Né? Mas precisa começar. Né? Os compradores, eles têm, os vendedores, né? Eles estão muito confortáveis. Então, por exemplo, quem está disposto a comprar, né, institucionais, sejam estrangeiros, precisa incomodar o vendedor, porque senão ele fica numa zona de conforto. Né? Então, o movimento ele precisa começar. Se começar, de repente, entrar uma força compradora, tiver um estopim, pode buscar 122.000 pontos, 122.160 até com facilidade, mas precisa começar. Se não demonstrar força, pode ser que momentaneamente a gente aborte a operação e estude um movimento futuro, né? Observando de fora, que às vezes faz bem. Então é isso aí, pessoal. Saúde e paz a todos. Vamos em frente, firmes na luta. Se vocês puderem, se gostarem, forem beneficiados, puderem compartilhar o vídeo, atuarem na área de comentários e deixar o like, eu agradeço muito. Se inscrevam também no canal. Grande abraço a todos. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Pessoal, valeu!